A Inglaterra é o país criador do futebol e em 1966 sediou a Copa do Mundo e decidiram que finalmente iam colocar uma estrela no peito. Os comandados de Alf Ramsey, que implementou um esquema tático chamado Ingeswalde, os prodígios sem ponta, abrindo mão das pontas tradicionais a preencher mais o meio de campo para dar destaque a jogadores como Bobby Moore, o ídolo do Hendrick, Bob Charlton e o atacante Geoff Rush. Foi um sucesso nessa Copa do Mundo, conquistando o título. Na fase de grupos eles empataram com o Uruguai em 0 a 0, venceram o México por 2 a 0 e venceram a França por 2 a 0, classificando em primeiro lugar no grupo. No mata-mata pegou a Argentina numa época pré-Malvinas, então ainda não havia toda a rivalidade que tem hoje. Venceram de 1 a 0, jogo fácil para eles. Semifinal no jogo mais difícil contra Portugal de Eusébio, venceram por 2 a 1 com 2 gols do Bob Charlton, entre que se emociona só de lembrar desse jogo. E a grande final foi contra a Alemanha, que estava atrás do bicampeonato. A Inglaterra venceu a final por 4 a 2, mas com a polêmica do gol fantasma. O atacante Rush chutou a bola e bate no travessão e em cima da linha, mas o bandeirinha acabou validando o gol do inglês, o terceiro gol do Rush, que foi o primeiro a fazer um hat-trick numa final de Copa do Mundo. O Uruguai foi o primeiro campeão mundial, vencendo a Copa em 1900, vovô ainda pimbava. A Copa era dividida em 4 grupos, com o grupo U composto por 4 seleções e os demais grupos compostos por 3 seleções. Uruguai, Argentina, Iugoslávia e Estados Unidos passaram em primeiro lugar nos seus grupos. O Uruguai pegou a Iugoslávia na semifinal e a Argentina pegou os Estados Unidos. E ambos meteram um placar de 6 a 1. 6 a 1 nas duas semifinais, na primeira Copa do Mundo da história. Loucura! E a final não podia ser outra, né? Uruguai versus Argentina, a primeira final da história da Copa do Mundo. E um clássico desse tamanho é óbvio que ia ter briga, né? Os caras não conseguiram decidir nem qual bola eles iam usar. Então resolveram que no primeiro tempo iam usar a bola dos argentinos queriam e no segundo tempo a bola que os uruguaios queriam. E vendo hoje parece ser uma briga meio sem sentido, porque, pô, é só a bola do jogo. Mas na época até que fez sentido, porque no primeiro tempo, com a bola que os argentinos escolheram, os argentinos ganharam de 2 a 1 no primeiro tempo. Mas o segundo, com a bola dos uruguaios, eles viraram pra 4 a 2, se tornando a primeira campeã do mundo e fazendo a Argentina ser a primeira vice da Copa do Mundo. Tudo normal por aqui. 1950, na Copa do Brasil, o torneio também foi dividido em 4 grupos, mas o grupo 1 e o grupo 2 tinham 4 seleções, o grupo 3 tinha 3 seleções e o grupo 4 tinha apenas 2 seleções, Uruguai e Bolívia. O Uruguai meteu 8 a 0 na Bolívia. Meu Deus do céu, cara. E essa Copa do Mundo não teve finais. Os vencedores de cada grupo iam para um quadrangular final. E por pura coincidência, na última rodada deu Brasil e Uruguai. E a seleção que vencesse seria campeão do mundo. O Uruguai tinha 3 pontos e o Brasil tinha 4 pontos na época. O Brasil só precisava de um empate para ser campeão, mas todos nós sabemos que isso não aconteceu, né? Aquele dia foi o dia que o Maracanã recebeu 200 mil brasileiros só para ver o Brasil perder de 2 a 1 de virada. E perder a Copa do Mundo, de forma humilhante para os uruguaios. Copa em casa não é com o Brasil, né? Impressionante. Enfim, esse evento ficou conhecido como Maracanaço e é a segunda maior vergonha de toda a nossa história, porque a primeira vocês estão ligados qual que é, né? França. A primeira vez que a França atingiu o topo do mundo foi em 1998, na Copa dentro de sua própria casa. O time francês contava com a jovem promessa Thierry Henry, Didier Deschamps, lembre desse nome porque ele é importante para a próxima Copa da França, e o principal craque era Zinedine Zidane. A fase de grupos liderou com facilidade, venceu todo mundo, tomando apenas um golzinho da Dinamarca. No mata-mata passou chorado contra o Paraguai, depois num aperto maior ainda contra a Itália, passando apenas nos pênaltis, e na semifinal também foi no aperto, mas passou de 2 a 1 contra a Croácia. E na final, por incrível que pareça, foi o jogo mais fácil. A França venceu o Brasil, o atual campeão, por 3 a 0, num jogo que dá polêmica até hoje. Se vocês soubessem o que aconteceu naquela final, vocês ficariam enojados. 20 anos depois, na Copa da Rússia, a França voltou a uma final de Copa. Contava com a jovem promessa Kylian Mbappé, Pogba e Griezmann como as principais estrelas, e Didier Deschamps como técnico. Sim, ele mesmo que tava na Copa de 98. Passaram em primeiro na fase de grupos, com 2 vitórias e um empate. O primeiro jogo do mata-mata foi contra a Argentina, no melhor jogo da Copa, onde venceram por 4 a 3, um jogo repleto de golaços. Depois passaram do Uruguai por 2 a 0, dominaram o Uruguai completamente, teve até choro de jogador uruguaio. Nas semis, venceram a poderosa geração belga por 1 a 0, num jogo lá e cá, onde todo mundo teve muita chance, mas mais um golzinho isolado do Titi carimbou a França naquela final. E na final pegaram a Croácia, que era a surpresa da Copa e poderia vencer aquela final. Todo mundo torceu pra Croácia, mas foi um massacre. A França venceu por 4 a 2, chegando a abrir 4 a 1 em um determinado momento do jogo. Gols de Mbappé, Pogba e Griezmann, os craques franceses, além de um gol contra do Mandzukic. Então, foi complicado. Espanha. A Espanha de 2010 era uma seleção que bebia da fonte do tic-tac, usando praticamente o time inteiro do Barcelona de Guardiola como base. O ponto forte era o meio de campo. Xavi, Iniesta, Busquets e Xabi Alonso, que faziam bobinho com os adversários e criavam jogadas para o David Villa finalizar. A Espanha passou em primeiro na fase de grupos, perdendo o primeiro jogo, mas vencendo os outros dois, com a vantagem mínima de um gol. Mata-mata passaram de Portugal de Cristiano Ronaldo, vencendo de 1 a 0 com o gol do Villa. Nas quartas venceram o Paraguai, também com 1 a 0, também com o gol do Villa. Detalhe que o Paraguai teve gol regular anulado
ganhado e pênalti perdido. O pobre Paraguai foi completamente assaltado. Semifinais, passaram um jogo duríssimo contra a Espanha, também na base do 1 a 0. E na final, contra a Holanda, não poderia ser diferente, né? Venceram na prorrogação de 1 a 0, com gol de Iniesta, o jogador do Barcelona. Essa informação que é muito importante. 2026, a Espanha ainda usava o tic-tac como arma, tendo Pedro e Rodri e Fabián Ruiz no meio de campo, mas teve Lamine Yamal para tentar fazer algo diferente e incendiar o jogo quando necessário. Na fase de grupos, passaram em primeiro lugar, empatando na primeira rodada para Cabo Verde. Por incrível que pareça, a campeã do mundo empatou com Cabo Verde de vozinha. Golearam a Arábia Saudita de 4 a 0 na rodada seguinte e venceram o Uruguai de 1 a 0 no pior jogo da Copa. Meu Deus do céu, que jogo horrível. Mano, parecia os Trapalhões em campo. Que jogo tenebroso, foi o pior jogo que eu vi, na moral. Agora, como a Copa do Mundo tem 48 seleções, tem um mata-mata mais, os 16 avos de finais, onde a Espanha venceu a Áustria por 3 a 0, finalmente uma vitória convincente da Espanha, tava faltando, tava sendo muito cobrado por isso. Nas oitavas, neutralizaram completamente Portugal, novamente Portugal e Cristiano Ronaldo, e venceram de novo por 1 a 0, gol no último lance de Mikael Menino. Nas quartas, venceram a Bélgica por 2 a 1, que foi a única seleção a fazer um gol na melhor defesa da Copa. Foi a Bélgica, nenhuma outra conseguiu. Nas semifinais, contra a França de Kylian Mbappé, colocou o Mbappé no bolso, não deram chance nenhuma pra eles, foi um 2 a 0 muito surpreendente. Acho que todo mundo dava a França como favorita, porque a França tava passando o carro em todo mundo, jogando como se fosse fácil, e foram dominados contra a Espanha, de fato é o melhor time do mundo, e na final foi um domínio completo, um jogo de um time só contra a Argentina que não finalizou o gol. O jogo foi pra prorrogação e a Argentina não finalizou o gol. Teve um momento que a Espanha tava com mais de 20 finalizações, se não me engano 12 ao gol, mas mesmo com tudo isso de chute, eles só venceram na prorrogação com gol de Ferran Torres, outro jogador do Barcelona. Não tem jeito, pô, não tem jeito. É o colosso da Catalunha carregando a Espanha. Eu acho que já dá pra dizer que o Barcelona é bicampeão mundial, né? Bicampeão da Copa do Mundo, pelo menos. Mas, rapaziada, o vídeo foi esse, já tá ficando muito longo. Então, as próximas 4 seleções, Argentina, Itália, Alemanha e Brasil, eu falo no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais. E é isso. Até a semana que vem. Falou!